Aplauda Jesus mais forte aí no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Sei que você já orou hoje, já adorou ao Senhor, mas aonde você está, se você puder, feche os teus olhos. Continue reconhecendo a presença do Senhor aonde você está. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos tocado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no Nordeste, tudo que o Senhor tem feito aqui em Maceió. Pai, como tua presença é doce, como tua presença é perceptível aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e nós ansiamos pelo teu toque. Nós desejamos o teu toque nessa noite. Nós desejamos o Senhor transformando a nossa mente nessa noite. Se você deseja que o Senhor te toque hoje, comece a dizer: Senhor, me toca hoje como o Senhor nunca me tocou. Senhor, me encontra hoje como o Senhor nunca me encontrou até então. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos dê encontros hoje, transformando a nossa mentalidade. Nós oramos, Pai, dando total liberdade para que o Senhor toque a nossa mente e nos transforme, para que o Senhor transforme toda a nossa maneira de viver. Senhor, nós honramos a tua presença. Senhor, nós desejamos ser encontrados pelo Senhor. Oh, Senhor, insista um pouco mais aonde você está. Se você tem algum cântico novo, não um cântico espiritual, mas um cântico novo com as suas próprias palavras, alguma canção de amor, começa a entoar essas canções ao Senhor. Sim, Senhor, nós te amamos. Se você tem cânticos espirituais em novas línguas, comece a oferecer por mais alguns instantes. Oh, Rabacata Yanarai, Rarabassou, Yerabacata Yanararabachei, Rabacata Yanarai, Rerebacata Yanar, Sota Rabalacata Yanar. Coloca a mão na sua cabeça e repete comigo: Senhor Deus, eu te dou permissão para que o Senhor quebre a minha mentalidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Pode se assentar. Para mim e para a Gabriela é um prazer estar aqui com vocês. A gente veio diretamente de Recife hoje, então a gente chegou faz só algumas horas e a gente já está impactado em como Maceió é uma cidade bonita, como esse lugar é lindo. A gente já está impactado aqui com tudo que o Senhor tem feito. E enquanto a gente estava no carro, orando um pouco a respeito do Vox, orando um pouco a respeito dessa cidade, a gente sentia algumas coisas e algo que a gente sentia do Senhor é que esse lugar é um lugar que carrega a presença de Deus. O Vox Maceió é um lugar onde o Senhor está se manifestando e é onde vai existir uma explosão da manifestação da presença do Senhor. Não sei se você acredita nisso, eu imagino que você acredita, mas aquilo que a gente sente do Senhor é que aqui vão ser levantados homens e mulheres com uma mentalidade do reino de Deus. Não uma mentalidade
daqui, uma mentalidade dessa terra, uma mentalidade de Maceió, uma mentalidade no Nordeste, porque não existe nenhum lugar que tenha uma cultura que seja perfeita, mas a única cultura perfeita é a cultura do reino de Deus. Então nesse lugar, aqui no Vox Maceió, o Senhor vai levantar você para essa geração. Você que está sentado aí, você é alguém que o Senhor quer levantar para essa geração. Você é alguém que o Senhor quer usar em todas as esferas da sociedade. Você é alguém que nasceu com o seu DNA, no seu DNA existe liderança. Você pode me dizer, Gustavo, mas eu não lidero nada hoje, nem no meu trabalho, nem aqui na igreja, mas você é um líder. Porque se o Senhor fez você a imagem e a semelhança dele, você tem no seu DNA o governo. Por isso que hoje a gente vai falar um pouco, não só sobre quem se perdeu, sobre as pessoas que foram perdidas, sobre o pecado que entrou e afetou o relacionamento de Adão com o pai, mas a gente vai falar sobre o que se perdeu. Então, no pecado original, a gente não perdeu só, Adão não perdeu somente o relacionamento ali direto com Deus porque ele sentiu vergonha e porque ele se escondeu, mas outras coisas foram perdidas, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E se você tiver com a sua Bíblia aí, e puder abrir em Gênesis no capítulo 1, dos versículos 26 ao 28. Aí é fácil de achar, né? Não dá nem para demorar. A palavra de Deus diz o seguinte: então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E agora a gente vai avançar um pouquinho para Gênesis 2, no versículo 7, que diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Como a gente falou, o que é mais impressionante na criação do homem é que no homem existe o DNA de Deus. A criação, ela foi feita através da ordem do Senhor, através da palavra de Deus, mas no homem, o Senhor derramou sobre o seu fôlego de vida, o Senhor soprou o seu fôlego de vida. Então a primeira verdade que eu quero te dizer é que você não tem o mesmo valor que uma árvore. Tem pessoas que acham que uma árvore é tão importante quanto uma pessoa. Você não tem o mesmo valor que um animal. Um animal nunca vai ter o mesmo valor que um homem, porque toda a criação foi feita através da palavra, da ordem de Deus. Mas você, que é um ser humano, nós, seres humanos, fomos criados através do toque do Senhor. Nós fomos criados para governar a terra. Nós fomos criados para ter uma mentalidade diferente da mentalidade que nós temos hoje. E no momento que a gente começou, a oração que nós fizemos foi: Senhor, quebre a minha mentalidade. Eu dou permissão para que o Senhor quebre a minha mentalidade nessa noite. E por que nós oramos isso? Porque nós, como seres humanos, nunca vamos poder compreender completamente aquilo que o Senhor pensa. Talvez, em algum momento da sua vida, assim como 100% das pessoas vão pensar: eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está fazendo com a minha vida hoje. Não faz sentido aquilo que o Senhor está me falando. Você está no caminho certo. Porque se aquilo que o Senhor pensa e aquilo que o Senhor faz coubesse 100% na nossa cabeça e na nossa mentalidade, a gente já não está servindo a Deus. Mas a gente está servindo 100% a nossa própria mentalidade e a nossa carnalidade. Talvez para alguns aqui, alguns momentos sejam desconfortáveis. Por exemplo, nós oramos e nós cantamos em línguas. Talvez para alguns possa confrontar a tua mentalidade de uma maneira tão grande que você pensa: eu não estou entendendo isso não faz sentido. Essa é a mentalidade que precisa ser quebrada. Uma mentalidade que só encontra sentido naquilo que é terreno.
Uma mentalidade que só encontra sentido se o Senhor disser algo que você concorda, que nós concordamos. Acredito que você conhece alguém que Deus só dá direções que a pessoa confia, só dá direções que a pessoa concorda. Nunca, talvez, na vida dessas pessoas, o Senhor nunca deu uma direção maluca. Assim como eu e a Gabi, o Vini falou que a gente veio de São Paulo faz pouco mais de um ano, e a gente estava lá no nosso trabalho. A gente trabalhava na indústria farmacêutica, eu estava na mesma empresa há 8 anos, a Gabi estava mais ou menos há 7 anos, acho que 6 ou 7 anos. 5 anos ela estava, estou bom de data. E aí de repente o Senhor fala assim para a gente: é hora de vocês irem para Recife. Eu falei, mas meu Deus, Senhor, eu não gosto nem de sair. Alguém aqui já foi para São Paulo? Muita gente já foi, né? A gente morava na Moca, ele bem disse. Eu não jogava beach tênis, eu não sou menzinho. Mas a gente morava na Moca, que é zona leste de São Paulo. E às vezes a Gabi chegava para mim e falava: Gustavo, vamos jantar hoje lá na Zona Sul? Eu falava, não. Por que a gente vai ir longe de casa assim? 20 minutos de casa. Na Moca tem tudo que é de melhor. Aqui tem tudo que eu preciso, são os melhores restaurantes, o melhor bairro, eu não preciso usar o Waze, eu conheço 100%, eu não preciso sair daqui. E de repente o Senhor fala para nós: chegou o momento de vocês irem um pouco mais distante, agora vocês vão para Zion Morumbi, vocês vão começar a ir na igreja que fica lá a 2 horas de distância da tua casa. Falei, mas isso não é Deus? Isso aqui é Satanás querendo me enganar, fazendo eu perder tempo no trânsito? A minha mentalidade completamente carnal e completamente terrena, pensando que porque era difícil, porque eu não concordava, aquilo não vinha de Deus. Acredito que o Senhor esteja falando com algumas pessoas aqui, mas nem tudo que o Senhor te disser você vai concordar. E quando a gente se acostumou com a ideia de pegar 2 horas de trânsito para ir à igreja, e a gente fazia todos os sábados algo que alguns fizeram aqui: chegaram de manhã para o Zal, passaram algum período no Raízes e agora estão no culto. Essa era a nossa vida todos os sábados. A gente saía de casa 6h30 da manhã, ia para o Zal, participava, almoçava por lá, na Zona Sul, lá no Morumbi, ia para o Link à tarde, ia para o Vox e depois voltava para casa mais ou menos meia-noite. Esse era o nosso sábado, todo o nosso sábado por 2 anos. E aí a hora que a gente se acostumou com isso e a gente falou: Senhor, aquilo que o Senhor quiser fazer com a nossa vida, a gente está disposto. Sabe o que a gente vai fazer com a nossa vida, Senhor? A gente vai gastar. Senhor, a nossa oração era: Senhor, faça de nós como uma moeda em teu bolso e nos gaste como o Senhor quiser. E aí de repente o Senhor vira e fala: tudo bem, vocês foram aprovados nessa temporada, agora vocês vão um pouco mais longe do que o Morumbi, vocês vão para Recife. E a gente tinha certeza que a nossa mudança seria só uma mudança geográfica. A gente continuaria no nosso trabalho, a gente continuaria fazendo aquilo que a gente sempre fez. Só que de repente o Senhor vira e fala: Gustavo, não é mais tempo de você trabalhar aonde você trabalha, agora você vai para uma nova fase em Recife. Você vai viver agora um nível de dependência que você nunca viveu. Sabe por quê? Porque a minha mentalidade não cabe na tua mentalidade. Aquilo que você acredita que é um plano ideal para a tua vida, não é o plano ideal que eu tenho para você. Então, todas as vezes que a gente escolhe se render ao Senhor, isso é uma escolha. O nome da série é Choque de Cultura. E a nossa cultura, a nossa vida, a cultura que a gente aprendeu até hoje, ela vai conflitar. A nossa carne vai entrar em conflito com o nosso espírito. Isso se nós permitirmos. Então, é uma escolha dizer: Senhor, gasta a minha vida, faça de mim uma moeda. Eis-me aqui para aquilo que o Senhor quiser. Isso é um convite para todos, mas é aceito por alguns. E o que eu acredito é que aqui todas as pessoas vão aceitar esse convite. Todas as pessoas estão disponíveis para isso. O Senhor tem filhos preferidos? Claro que não. Não existe ninguém que seja mais amado pelo Senhor do que outras pessoas. Mas tem pessoas que estão mais disponíveis a viver o sobrenatural do que outras. Talvez você tenha escutado muitos testemunhos, assim como eu e a Gabi, a gente escutava muito, principalmente quando a gente foi casar. A gente é casado, vai fazer 8 anos. Mas todo mundo falava assim: marca a data que o Senhor abençoa, marca a data que os milagres começam a acontecer. A nossa mentalidade era uma mentalidade tão carnal que a gente pensava: eu acho
Eu acredito que milagres acontecem, eu acredito na provisão de Deus, mas eu acho que para a gente não. Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão. Eu acredito que o Senhor faz milagres. Eu acredito que o sobrenatural invade a terra, mas para mim não. Eu acredito que o Senhor pode transformar a minha vida de uma hora para outra. Eu acredito que o Senhor fez isso com outras pessoas. Eu acredito em passos de fé. Eu acredito em uma vida de risco, mas eu prefiro manter a segurança. E essa é uma mentalidade que o Senhor quer quebrar na nossa vida hoje. Porque a vida com Deus, para quem acha que a vida com Deus é uma vida monótona, é porque essa pessoa não aprendeu a viver por fé e risco. Porque a nossa vida é uma completa aventura. Tem momentos que eu olho e eu falo, amor, será que a nossa vida nunca vai ter um momento de paz? Já viram aquela figurinha, não tem um dia de paz nessa profissão? Nunca vai ter um momento de paz? Não. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós queremos agradar a Deus, a gente vai precisar usar a nossa fé. E todas as vezes que nós usarmos a nossa fé, a nossa vida vai conflitar com a cultura dessa terra. Então, se você é um cristão verdadeiro, alguém que deseja fazer a vontade de Deus, você já está dizendo, ei, eu estou em guerra com a cultura dessa terra. Eu entrei em guerra com as verdades que parecem ser verdades absolutas aqui nessa terra, e eu me rendo ao único que é a verdade, assim como a Sofia trouxe na última mensagem. O único que é a verdade é o Senhor, e aquilo que Ele diz é a verdade, mesmo que a gente não entenda. Então o Senhor na criação colocou em nós a capacidade, em nosso DNA, a capacidade de viver a vontade plena do Senhor. De viver as direções plenas do Senhor, a direção integral do Senhor. Lá no Éden, o homem foi criado, você e eu, nós fomos criados para seguirmos a vontade integral do Senhor, não é a vontade em partes, não são os direcionamentos que nós concordamos. Nós não fomos criados para, assim como Adão, depois da queda, se esconder e ouvir do Senhor, ei, onde você está? Nós não fomos criados para nos escondermos. Mas nós fomos criados para de peito aberto nos apresentarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui para o Senhor fazer da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Nós fomos criados para isso, só que algumas coisas foram corrompidas depois da queda do homem. O pecado que entrou na terra roubou a identidade do homem. O homem que foi criado para ser, o homem e a mulher que foram criados para serem filhos de Deus, para ter contato pleno com o Senhor e confiança no Senhor, de repente começa a se esconder porque já não consegue se ver como digno da presença. Não consegue se ver mais como digno de estar diante de Deus, porque ele pecou, porque ele caiu. Então no pecado original, a identidade foi roubada. Jesus veio e restaurou isso, mas nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor nos restaurou. Mas a gente precisa entender que existe uma luta na nossa identidade. Talvez a identidade de muitos esteja firmada com o sobrenome que você carrega. Sem perceber, aquilo que é o meio em que nós crescemos começam a ditar a nossa cultura. Um comportamento repetido se torna uma cultura. E eu cresci numa casa onde eu vi a vida inteira o meu pai se queixando, meu pai com medo da falta do dinheiro. Eu cresci numa casa onde o meu pai, que era a pessoa que deveria me trazer segurança, ele sentava comigo e falava, Gustavo, estou preocupado. Talvez eu tivesse 13, 14, 15 anos. Eu falava, por quê? Porque acho que esse mês as contas não vão fechar. Acho que esse mês não vai dar para pagar tal coisa. Esse mês, filho, eu não vou conseguir comprar o seu livro da escola e você vai ter que sentar com alguém durante todo o tempo. Esse mês eu não vou pagar net, então não vai ter televisão para assistir. E eu cresci num meio onde eu vi o meu pai se queixando em todo o tempo. E eu já estava casado há alguns anos. E de repente eu estava conversando com a Gabi e eu assim, amor, olha o sapato que eu estou usando. Eu trabalhava de social, igual um menzinho mesmo. E aí, olha o sapato que eu estou usando, amor. Olha o bico desse sapato, que coisa feia. Já está todo gasto. Ela amor, nossa, tá bom. Segunda vez, olha isso. De novo, esse sapato aqui está ruim.
Aí a terceira vez, a hora que chegou a quarta vez, você que é solteiro, você precisa casar com uma mulher que é sábia. E o casamento vai te santificar, porque o homem vai confrontar a mulher e a mulher vai confrontar o homem. E juntos vocês vão ser santificados e vocês vão crescer em 1 ano, que vocês não cresceram em 10. E aí a mulher que o Senhor me deu, que é uma mulher sábia, falou: meu, para com isso, para de ficar choramingando pelos cantos, você está fazendo igual teu pai. Você não é igual teu pai, você tem condições, compra um sapato e para de se fazer de vítima. Ih, toma! Aplauda ao Senhor pela vida das mulheres que são sábias. Tomei no meio da canela, só que naquele momento eu percebi, ei, eu sou um filho de Deus e eu carrego o DNA do Senhor, eu carrego aquilo que é a prosperidade divina, aquilo que existe no reino de Deus, que é a prosperidade divina, eu tenho acesso. Porque se eu sou alguém que sou um embaixador do reino aqui na terra, a responsabilidade de me sustentar é do meu pai. E o meu pai tem me sustentado, mas eu continuo, porque eu continuo com esse comportamento? Porque eu continuo me fazendo de vítima? Porque eu continuo querendo que as pessoas se compadeçam de mim, se é só eu ir e resolver a situação? Porque a identidade é algo que a gente vai continuar lutando. A identidade, a nossa forma de pensar, ela não se vence de uma vez por todas. A gente já venceu, mas a gente continua vencendo. O reino já chegou, mas ainda não. É uma luta constante, então a gente sempre vai precisar ficar se relembrando: ei, eu sou um filho de Deus. Eu não sou aquilo que a minha família foi, porque a partir de mim, uma nova geração pode começar a surgir. Talvez a minha família não teve a capacidade e os meus pais não tiveram a coragem de dar os passos que eu vou dar, mas eu vou dar. Talvez a nossa descendência, talvez a nossa família, assim como Terá, lá em Gênesis 11, saiu do lugar onde ele estava e parou no meio do caminho e não chegou a Canaã. E aí, Abraão em Gênesis 12 teve que ir. O Senhor chega para Abraão em Gênesis 12 e fala: sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar. A ordem inicial não era para Abraão, era para Terá. Só que se Abraão continuasse se prendendo àquilo que foram os comportamentos aprendidos por ele, ele nunca faria algo. Não interessa qual é a tua família, não interessa quem são os teus pais, não interessa o que você viveu até hoje. Se você é um filho de Deus, como você de fato é, existe uma nova vida para você. Existe um novo futuro, existe uma nova maneira de fazer as coisas. Não interessa onde você nasceu, não interessa. A verdade é que a nossa geração, e eu me incluo na geração de vocês, eu tenho 31, sou novo também. A nossa geração aprendeu muito a dar desculpas, aprendeu muito a se vitimizar, aprendeu muito a falar: mas é porque isso aqui, você não sabe do meu passado, você não sabe o que eu passei. A gente se compadece por aquilo que você passou, mas isso não te limita, isso não te define. Aquilo que você passou até hoje foi algo que com certeza te marcou. Só quem sabe a dor que foi passada é você. Ninguém sabe. Ninguém pode chegar e falar: não, eu entendo a sua dor. Não, a gente não entende, porque cada um sente as coisas de uma forma. Tudo bem, mas na cruz o Senhor redimiu a nossa identidade. Quando o Senhor ressuscitou, Ele fez de nós alguém, fez de nós pessoas que podem viver a cultura do reino dos céus aqui na terra. Ele quebrou aquilo que eram as nossas limitações, Ele quebrou aquilo que eram as nossas desculpas. Ele não nos salvou para que a gente simplesmente ficasse aguardando: Senhor, pode me levar. Sabe o que é isso? Uma mentalidade escapista. Não sei qual é o tipo de adoração que você escuta, mas tem gente que o único louvor que consegue escutar é Maranata. Maranata, Maranata, vem Senhor. Não é porque ama o Senhor, é porque não vê a hora de se ver livre da terra, mas o Senhor não vai te tirar da terra. Essa não foi a oração do Senhor para nós. A oração que Jesus fez lá em João 17 não foi: tira da terra. Ele fala: não peço que os tires do mundo.
Não adianta a gente ficar falando, Senhor, me leva. Eu lembro, eu andando de metrô lá em São Paulo, aquele metrô lotado. Tem um metrô, para você que nunca foi para São Paulo, no horário de pico, quando você pega o metrô lá na Sé, isso é sofrimento, isso faz você desejar a eternidade. E uma vida sofrida, todo lascado. Eu lá no metrô lotado, não precisava nem me segurar, porque tão lotado que eu ficava só apoiado. Aí às vezes eu estava apoiado, alguém brigava comigo, ei, folgado, segura. Eu já estava triste, ficava pior. E aí, chorando no meio do metrô, ouvindo a adoração aqui, Senhor, me leva, Senhor, eu não aguento mais essa terra, porque eu te amo mais que tudo. Não é isso. Esse não é o nosso comportamento. Essa não é a cultura que o Senhor quer colocar na nossa mentalidade. Essa não é a vida que o Senhor nos chamou para viver. Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, faz a gente se tornar jovens que não querem trabalhar, mas querem ficar aqui na igreja o dia inteiro. O que tem aí na igreja que eu posso servir? Servir é uma bênção. Mas se você nunca trabalhou, o que você quer fazer aqui o dia inteiro? Vai arrumar um emprego. Não, mas eu quero entregar tudo para o Senhor. A pessoa nunca teve um emprego, não se formou em nada, não tem nenhum bem. Você quer entregar o quê para o Senhor? A gente precisa ter coisas para entregar para o Senhor. A gente precisa construir uma vida para que a gente possa entregar para o Senhor. Tem pessoas que você vai construir uma vida, você vai construir uma carreira, e lá na frente o Senhor vai te pedir. Mas tem pessoas que o Senhor vai te pedir é, seja fiel aí no teu trabalho. Seja fiel e seja o melhor profissional que você possa ser. Posso te falar uma coisa? Quanto mais novo a gente é, mais a gente pensa que sabe a respeito da nossa vida e dos nossos próximos passos. E aí, aqui não acontece, mas lá em Recife acontece. Às vezes eu estou conversando, aí o cara tem 18, 19 anos. E aí, velho, você vai fazer o que de faculdade? Não vou fazer nada, porque o Senhor me chamou para o ministério integral. Sem palavras. Tá bom, e como é que o Senhor falou isso aí? Não, o Senhor disse que um dia eu vou servir integralmente, nem adianta eu estudar, porque quando Ele me chamar não vai valer de nada essa faculdade. E aí os anos passam, de repente essa pessoa chegou nos 25, 26, 27, 30, nunca fez nada na vida, e aí a hora que chega lá nessa idade fala, a culpa é de Deus, porque eu me tornei um adulto frustrado. Com tudo que você tem hoje, se esforça, estuda, cresce, construa uma carreira, seja influente aonde você estiver, porque as direções que o Senhor nos dá, muitas vezes, não vêm com o tempo em que essa direção vai se cumprir. O Senhor vai me mandar para as nações, tudo bem, você não sabe se é amanhã ou se é daqui 10 anos, o que você vai fazer nesse intervalo de tempo? O que a gente está fazendo com a nossa vida hoje? Amém? Tá tudo bem? Beleza. O pecado original, além de roubar a nossa identidade, rouba de nós a visão de que nós fomos criados para governar. E de repente nós nos tornamos pessoas omissas, que simplesmente querem ser governadas. Nós nos tornamos pessoas que não querem tomar decisões, que têm medo de tomar decisões. Não, mas eu não sei o que fazer. Sabe aquela pessoa que nunca decide nada? Não sei, você que sabe. O Senhor nos chamou para governar. O Senhor nos chamou para sermos fortes e corajosos. O Senhor nos chamou para tomarmos decisões e sermos firmes. Não pessoas que ficam toda hora mudando de opinião. Não, sabe o que é? Eu queria fazer faculdade de tal coisa, mas aí tal pessoa chegou e falou que a outra é melhor, eu vou fazer a outra. E agora, o que você está fazendo? Como que está lá? Tranquei, porque me disseram agora que o que está dando dinheiro é TI. O Senhor nos deu a capacidade de governar, e você tem a capacidade, junto com o Espírito Santo, de saber quais são as direções do Senhor para a sua vida. Você não precisa perguntar tudo para os outros. Você precisa perguntar para o Senhor. Você precisa ouvir do Senhor. É claro que na multidão dos conselhos está a sabedoria, mas a palavra não está falando para que a gente se apoie 100% no que as pessoas dizem. Você não depende do que os outros dizem, você avalia os conselhos, mas você não faz o que os outros te dizem, você faz aquilo que o Senhor te disser.
Você toma a decisão, porque senão a gente acaba não tomando decisão nenhuma, sendo completamente governado, e aí depois a gente coloca a culpa em Deus novamente. A gente saiu agora para evangelizar no carnaval, lá em Recife, a gente foi para Olinda, a gente foi no Recife Antigo, e a quantidade de pessoas que eram desviadas, que a gente evangelizou, é uma quantidade exorbitante, é uma quantidade gigantesca. E qual é a maior causa das pessoas abandonarem a fé? Ficaram decepcionadas com as pessoas, ficaram decepcionadas com os líderes, ficaram decepcionadas porque alguém deu uma direção e a pessoa seguiu e a vida deu errado. Primeira coisa, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor acima de tudo. Os homens vão falhar, as pessoas vão falhar. Todo líder vai falhar em algum momento com você. Ah não, mas é porque eu conheci um líder, eu ouvi falar. Tá bom, o líder dos outros, a pessoa que você não conhece de perto, ela é perfeita, até que você chegue mais próximo dela. Todo líder em algum momento vai te decepcionar. Na melhor igreja que você tiver, você vai ser decepcionado. Mas todo homem e toda mulher de Deus, a capacidade de governar, nada mais é do que a capacidade de ter convicção. Quem governa, quem lidera? Quem tem convicção. E a convicção é algo que vai fazer com que a gente permaneça nos momentos difíceis. Por que a gente permanece onde a gente está hoje? Porque eu tenho uma convicção que essa é a última palavra que o Senhor me deu. E até que Ele fale algo diferente, eu permaneço. Ah, mas as circunstâncias dizem que eu devo fazer outra coisa. Até que o Senhor fale algo claramente, a gente não se move. A capacidade que o Senhor nos deu de governar é sobre a criação. O Senhor não nos deu a capacidade de governar a nossa própria vida 100%. É aí que o homem se engana. Porque a gente consegue governar, mas a nossa vida é governada pelo Senhor, porque nós nos oferecemos a Ele diariamente como sacrifício vivo. Então você pode governar tudo, você governa a decisão que você vai tomar, escutando ao Senhor. Você governa aquilo que você vai fazer, escutando ao Senhor. Então o governo da tua vida não é 100% teu. Nunca vai ser. Agora você não vive mais da maneira que você quiser. Não existe mais esse tipo de vida. Meu corpo, minhas regras, não existe aqui. Não existe isso aqui. O corpo não é nosso, as regras não são nossas. Agora nós seguimos um novo estilo de vida. O pecado fez, além de roubar a nossa identidade, além de roubar a visão que nós temos sobre governo, o pecado também vem e faz a gente olhar para a gente mesmo como se a gente fosse algo importante demais ou algo capaz de receber o amor de Deus. Por quê? Porque o homem, quando ele peca, ele se esconde do Senhor. O homem, quando ele peca, ele vai para trás das árvores, ele chega lá e o Senhor tem que falar: onde você está? Sabe o que isso causa? Senso de inferioridade. Quando o pecado entra, a forma de se esconder já não demonstra mais: ei, eu sou um filho de Deus, eu fui criado por Deus, e porque Ele me criou com o seu próprio toque, eu posso sim ser encontrado pelo meu Pai. Quando a nossa mentalidade ela ainda não foi restaurada, sabe o que começa a acontecer? Comparação. Eu tenho certeza que isso também não acontece aqui. Em Recife às vezes acontece, mas as pessoas às vezes se comparam com as outras. Às vezes acham que não são dignas de fazer algo, porque existe alguém que faz melhor. Ei, na cultura do reino de Deus, na cultura do reino dos céus, você não é promovido pela sua capacidade. Ah, mas um dia o Senhor me chamou para pregar. Tudo bem, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor, não sei o que você faz, você pode ser o melhor. Se você não tiver um coração inteiramente fiel ao Senhor, o Senhor nunca vai te levantar. Ah, mas o Senhor me chamou para fazer tal coisa, mas eu não tenho a capacidade, eu sou tão ruim nisso. Você vai procurar se capacitar, mas se o Senhor te chamou e você tiver um coração fiel, o Senhor vai te levantar. Não tente se promover. Não tente ficar aparecendo. Sabe aquela pessoa que é aparecida toda hora? Quem tem um testemunho? Eu tenho. Quem foi curado? Eu fui. Quem quer fazer tal coisa? Eu quero.
Não precisa tentar se autopromover. Quem te promove é o Senhor. A nossa missão e a nossa única preocupação tem que ser: Senhor, eu quero ser encontrado inteiramente fiel ao Senhor. Senhor, independente daquilo que eu estiver fazendo, seja em qual área eu estiver servindo, seja em qual trabalho o Senhor quiser me colocar, me encontre fiel. Me encontre fiel. Aquilo que o Senhor espera de nós é que a gente faça o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem hoje. Um dia as condições vão melhorar, mas até que elas melhorem, sejam fiéis. Essa é a ordem do Senhor para nós. Antes de ingressar na indústria farmacêutica, que eu falei que o Senhor pediu para que a gente saísse, eu jogava futsal profissionalmente, e eu amava aquela profissão, eu amava mais do que tudo. Amava tanto que o Senhor pediu para que eu abandonasse. Amava tanto que o Senhor falou: acabou isso na tua vida, esse capítulo já era. Agora você vai precisar arrumar um trabalho convencional. E aí, me matriculei na faculdade, comecei a cursar marketing. Eu tinha 20 anos. E aí, quem quer contratar alguém com 20 anos que não tem nenhuma experiência em alguma empresa? Imagina, eu chegava lá, eram aquelas dinâmicas nas empresas, aí a pessoa do lado falava: oi, eu estudei em Harvard, falo 8 idiomas, fiz tal coisa. Aí a outra: eu trabalhei em tal empresa, eu fiz tal coisa. Aí chegava eu. Acabei de entrar na faculdade, eu jogava futsal. Você trabalhou em quê? Não, nunca trabalhei. Me sentia completamente frustrado, até que eu consegui o primeiro emprego. E aí arrumei um emprego de estagiário de marketing. Sensacional, na Volkswagen. De repente, cheguei no meu primeiro dia de trabalho e foram me passar quais eram as minhas funções, quais eram as minhas atribuições. Depois de contratado, eu fui descobrir que aquilo que era para ser um estágio em marketing, na verdade, era um contrato em que eu seria o manobrista da concessionária. Eu fui completamente, não tem nada de errado em ser manobrista, mas eu fui completamente enganado. Eu fui contratado como estagiário em marketing e no final eu era manobrista. E aí eu fiquei completamente frustrado, eu falava: Senhor, olha o que fizeram comigo, eu vou sair desse trabalho. O salário que estão me pagando, além de tudo, é tão pequeno que pagando a faculdade, pagando as contas que eu preciso, me sobram R$50. É verdade essa história, sobrava R$50 depois que eu pagava todas as contas. Aí eu pensava: eu vou gastar esses R$50, vou comer, sei lá, vou no McDonald's. Aí a gente já namorava. Aí a Gabi falava para mim assim: não, amor, não pode gastar 50 não, precisa guardar pelo menos 25. Mas como que eu vou, que diferença faz guardar R$25? Não faz nenhuma. Mas é a forma de pensar, é o aprendizado, é a organização. Então, não sobrava dinheiro, eu estava sendo enganado e eu falava: Senhor, eu vou sair desse trabalho. Só que em nenhum momento o Senhor falava: você pode sair. Em nenhum momento eu tinha permissão de Deus para que eu saísse daquele trabalho. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não conseguia compreender o porquê o Senhor estava sendo tão injusto comigo. E eu lembro que eu chegava às vezes totalmente decepcionado, e tinha um dos caras lá que trabalhavam comigo, que ele era cristão, e ele falava: Gustavo, permanece fiel naquilo que você está fazendo hoje, permanece fiel, escute a voz do Senhor, que é o seu pastor, não escute outras vozes não escute as vozes de estranhos, mas escute a voz do Senhor. E aí de repente o Senhor falou comigo: Gustavo, já que você está nesse emprego, eu não deixo você sair, você está infeliz, sabe como você vai responder a isso? Você vai ser o melhor manobrista que você puder ser, você vai ser o melhor funcionário desse lugar, você é o cara que vai chegar cedo, você é o que vai sair tarde, você é o que vai fazer tudo com a maior excelência que você puder. E eu permaneci, até que de repente, uma pessoa foi fazer revisão no carro, chegou lá do nada, eu me apresentei, conversei com ele, o cara falou: gostei de você, cara, acho que daria para você trabalhar em outra coisa, tem interesse em entrar na indústria farmacêutica? Eu falei: cara, tenho, sempre foi meu sonho. Meu sonho era sair dali. E aí, fui para a entrevista, passei na entrevista e de uma hora para outra, o meu salário cresceu 5 vezes. Glória a Deus, o Senhor me deu muitas coisas, e depois Ele pediu para que eu entregasse, mas eu tinha coisas para entregar.
Mas o Senhor disse, permanece fiel. E se eu não tivesse permanecido fiel, eu nunca entenderia o que o Senhor queria fazer com a minha vida. Se eu não tivesse permanecido fiel, quando eu não entendia nada que o Senhor estava fazendo, o Senhor não iria abrir a porta da maneira que Ele abriu, que foi uma porta excelente, foi uma porta que nos deu a provisão para que a gente pudesse casar. Foi a profissão que fez com que a gente comprasse a casa que a gente morou em São Paulo. Não existem filhos que são preferidos, existem pessoas que estão dispostas a passar pelo que for preciso para obedecer à voz de Deus. Não existe nenhuma situação que seja difícil demais, desde que você tenha a direção clara de Deus de que esse é o lugar certo que você precisa estar. Amém? E a gente está falando de muita coisa que diz respeito a fora da igreja. E a palavra de Deus diz em Mateus 16, no versículo 18. A palavra de Deus diz o seguinte: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa é a primeira vez em que Jesus fala a respeito de igreja, mas o termo original era eclesia. E o Senhor fala apenas 2 vezes a palavra eclesia. Jesus, enquanto estava na terra, falou apenas 2 vezes a palavra eclesia. Mas Ele falou mais de 50 vezes a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor tinha uma expectativa para nós, e a nossa expectativa não era que a gente simplesmente se reunisse, para que a gente ficasse aqui parado, para que a gente ficasse aqui todos juntos, somente esperando a volta dEle, por mais que a gente faça isso, mas não era só isso. O Senhor tinha uma expectativa para que a gente juntos, como corpo, pudéssemos governar as esferas da sociedade. A expectativa do Senhor era essa, porque eclesia não era um termo cristão, não era um termo gospel. Eclesia era um termo utilizado por Roma, era uma junção de pessoas para que pudessem governar a sociedade naquele tempo. Então o Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos chamou para que a gente possa vencer a mentalidade que é uma mentalidade terrena, vencer a mentalidade que é uma mentalidade escapista e começar a viver a mentalidade que é a mentalidade do reino dos céus, que é a mentalidade do avanço. Por isso que o nosso primeiro ponto é chamados para fora. O Senhor te chamou para fora. O Senhor te chamou para ir e fazer alguma coisa. O Senhor te chamou para ir e impactar aonde você estiver. A palavra de Deus diz em João, capítulo 6, versículo 57. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Qual é a causa de Jesus? Qual é a causa de Jesus? A causa de Jesus é o avanço do reino. A causa de Jesus é o avanço da igreja. A causa de Jesus é dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A postura da igreja não é uma postura derrotista, não é uma postura escapista, não é uma postura de alguém que se esconde, mas a postura da igreja, que somos nós, é uma postura de alguém que avança, é uma postura de alguém que luta, é uma postura de alguém que aguenta a pressão. Deixa eu te falar, o Senhor vai te colocar em momentos de pressão, o Senhor vai te colocar em lugares onde você vai ser pressionado. Aguente a pressão, aguente a pressão. A verdade é que muitas vezes, na hora que o Senhor começa a nos pressionar, a nossa primeira reação é: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, me tira daqui, Senhor, me leva para outro lugar, Senhor, me muda de chefe. Meu chefe é um cara sem noção, abusador, abuso de autoridade, é um cara que não me respeita. Muitas vezes isso acontece de fato, e se for de fato um abuso de autoridade, isso está errado, mas muitas vezes não é isso não, simplesmente a pessoa não trabalha direito. Aí o chefe chega e fala: ei, você chegou atrasado de novo. Olha, meu chefe não me entende. Tem pressão que a gente mesmo se coloca, mas tem pressão que o Senhor nos coloca. Um aumento de demanda, um aumento de influência. Para algumas pessoas, crescer em influência é uma pressão. Para algumas pessoas, o lugar de conforto é ficar escondido.
É ninguém te ver, entra mudo, sair calado. Aguente a pressão. O Senhor vai nos colocar em momentos de pressão. E é muito importante que a gente aguente. A causa de Jesus é que a gente fosse restaurado ao propósito original. Ao propósito de uma comunhão completa com Ele. Ao propósito do governo da terra. Ao propósito de nos posicionarmos como filhos de Deus nessa sociedade. A causa de Jesus é a restauração de uma mentalidade que não é apenas uma mentalidade de consumo, uma mentalidade de consumidor, uma mentalidade que vem aqui para a igreja, se senta, às vezes nem no momento da adoração quer ficar de pé. Porque já também é muito tempo, né? 40, 50 minutos de adoração já cansa muito. Cara, às vezes a gente não tem força o suficiente para ficar em pé. E o que Jesus fala em João 6? Aquele que se alimenta de mim deve viver por minha causa. É inevitável que a gente receba do Senhor e que isso alimente a nossa alma, alimente o nosso espírito. É inevitável, porque quando a gente está diante de Jesus, algo acontece. Sempre algo vai acontecer. Mas aquele que se alimenta dele, existe uma responsabilidade. Aquele que recebe encontros profundos com o Senhor, levantam desse encontro com uma responsabilidade. Todas as vezes em que eu estou adorando a Deus, em que eu estou buscando ao Senhor, e o Senhor vem com aquele encontro, sabe aquele que você fica cheio de ranho, zoado, derrubado, você não consegue falar, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus é tão densa, a visitação de Deus, ela é tão profunda, que a gente não consegue falar nada, aqueles encontros que marcam a nossa vida. Quantos aqui desejam encontros dessa forma? É inevitável que isso aconteça quando a gente o busca de todo o coração, mas aquele que se alimenta dele, vai viver por causa dele. O que isso quer dizer? Aquele que recebe um encontro profundo, significa que vem uma nova pressão por aí. Todas as vezes que o Senhor me encontra dessa forma, eu aproveito, mas na hora que eu levanto eu já penso, meu Deus, o que será que vem por aí? Qual é o próximo passo de fé que eu vou precisar dar? Qual é o próximo sacrifício que eu vou ter que fazer? Qual é a próxima direção que o Senhor vai me trazer, que esse encontro vai sustentar? Deixa eu te falar uma coisa, se você não tem coragem para seguir a direção de Deus, não peça por encontros profundos. Os encontros profundos vêm para que a gente seja capacitado para uma próxima missão. A unção do Senhor, ela vem para quem está disposto a fazer alguma coisa. A unção nada mais é do que o óleo do Senhor, que é a capacitação para que a gente possa fazer algo. Se eu não estou disposto a dizer sim, não posso pedir unção. Se eu não estou disposto, se a gente não está disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui, a gente não pode pedir por unção, a gente não pode pedir por encontros, porque isso é egoísmo. Isso volta a uma mentalidade escapista, isso volta para uma mentalidade, sabe, a gente julga muito, a gente como cristão julga muito as pessoas lá fora, não sei quem estava no carnaval, não sei quem usa droga, tudo bem, a gente não faz mais isso, só que a nossa forma de nos relacionarmos com Deus é a mesma, porque a gente não está disposto a obedecer em nada, a gente só quer que a presença de Deus venha para que a gente se sinta melhor. Relacionamento com Deus não é se sentir melhor. Muitas vezes o que o Senhor vai nos dizer vai fazer a gente entrar em crise. Não é para se sentir melhor. Vini, Sofia, desculpa, às vezes as pessoas não vão voltar. Mas você não veio aqui para se sentir melhor. Talvez você saia daqui pior. Mas a crise é que faz com que a gente cresça. Por isso que o Senhor nos chamou para fora, nos chamou para ver o que está acontecendo na sociedade, nos chamou para ir e fazer alguma coisa de diferente. Amém? Glória a Deus. Lucas 14, a partir do versículo 28, diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro o suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esse é o preço. O que o Senhor está falando aqui? Todo mundo que vai construir algo, calcula. Você está pensando em dar um passo na tua vida, você já sabe o quanto isso vai te custar. Você não sai para fazer uma viagem sem saber se você tem condições de voltar. Você não sai para comprar uma casa se você sabe que... Você não vai lá ver uma casa se você sabe que você não tem dinheiro, a não ser que o Senhor te fale. E aí o milagre vem. Mas o Senhor está dizendo, para você que quer viver uma vida comigo, deixa eu te falar qual é o preço. Vai custar tudo. O Senhor está nos alertando, se você quer viver a cultura que é a cultura do reino de Deus, vai custar tudo. Se você quer viver uma vida que é uma vida integral com o Senhor, vai custar tudo. Por isso que o nosso segundo ponto é, chamados para confrontar a realidade terrena. A gente não só não pensa assim como a terra pensa, a gente não só não pensa com uma mentalidade que é uma mentalidade daqui para aqui mesmo, mas nós pensamos e rejeitamos essa mentalidade, porque o Senhor disse, ei, vai ter que custar tudo, eu não vou mais respeitar. Quando a gente diz sim ao Senhor, o Senhor está dizendo para nós assim, eu não vou mais respeitar os seus gostos. Ah, mas não sei, eu não gosto de frio, tá bom, o Senhor vai te enviar para a Europa. Ah, mas não gosto de praia, tá bom, você vai viver para sempre em Maceió. Ah, mas eu sou uma pessoa extremamente regrada, porque e tal. Eu me identifico com isso, tá? Quando eu comecei a fazer dieta, há uns anos atrás, e aí eu entrei em uma, que eu comecei a pesar todos os gramas da comida. E aí eu pensava, agora eu vou ser excelente na minha dieta, eu não vou errar mais, agora é 100%, todos os macros eu vou bater e tal, beleza. Aí de repente, o Senhor fala, Gustavo, agora você vai precisar jejuar. Não, mas e agora? Porque o Senhor mandou eu cuidar do corpo. Esquece, agora você vai jejuar, agora é hora de moer. Esquece isso. Não, Senhor, mas o Senhor me chamou para uma carreira executiva, e eu amo isso, amo a empresa tal. Tá bom, tchau. O Senhor não respeita mais. Ah, mas sabe o que acontece? Eu preciso dormir pelo menos 8 horas por noite. O Senhor não respeita o teu sono. O Senhor não vai mais respeitar, o Senhor vai te acordar de madrugada, mas o Senhor também vai te dar responsabilidades, aonde não vai ser mais possível dormir tanto. Às vezes a gente acha que a intervenção do Senhor, e o Senhor age na nossa vida, só com coisas que a gente considera espiritual. E aí quando você entra numa faculdade nova, quando você entra num mestrado novo, quando um projeto no teu trabalho cai na tua mão, que te impede de dormir as horas que você precisa, a gente não aceita. Mas o Senhor tem a liberdade para agir na nossa vida por completo. Então o Senhor não vai mais respeitar aquilo que são os nossos gostos. O que a cultura dessa terra fala? Você precisa pensar primeiro em você, hein? Se não tiver bom para você, sai. Você precisa ser feliz. Aí a pessoa casa, ouve, enquanto estiver feliz tem que ficar casado. Que cultura é essa do inferno? Que cultura é essa que quando a gente está infeliz a gente abandona as coisas? Que cultura é essa que quando fica desconfortável demais, a gente desiste? A cultura dessa terra vai dizer, você é o foco. Você precisa estar feliz, você precisa estar bem, você é a pessoa mais importante. Tem pregador que fala, lindo, você é a pessoa mais importante, você é o centro da vontade de Deus. Cara, a maior mentira, a pessoa mais importante é Jesus. A gente não é importante. Ah, mas me falaram que eu era. A gente não é. A gente não é importante. Nós não somos importantes. A gente só está aqui para uma coisa, para agradar ao Senhor e ser achado fiel diante dEle. Só isso, só isso. Então o Senhor nos chamou para confrontar a realidade dessa terra. O Senhor nos chamou para não aceitar e para ir de encontro e contra a mentalidade dessa terra.
Senhor veio para transformar a nossa realidade por completo, inclusive a nossa mentalidade de escassez, a mentalidade com medo da falta, a mentalidade de que tudo bem, eu estou escutando o Senhor, mas eu não tenho os recursos necessários, então eu não vou. A palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 2, versículos 5 a 9, ainda não havia nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra, que irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro houve a colheita. Primeiro existiam as árvores. Primeiro existia o sustento. Depois o homem começou a plantar. A realidade do reino dos céus é que o nosso Pai nos sustenta. A realidade do reino dos céus é uma realidade que não existe falta. A realidade do reino dos céus é: se estou debaixo da direção do Senhor, não tenho medo da falta. Se eu estou debaixo da vontade plena do Senhor, eu vivo aquilo que é a restauração do reino dos céus aqui na terra. A realidade, a cultura do reino dos céus, não é a cultura que a gente vive aqui. Como eu falei, que eu ouvi meu pai, talvez você tenha escutado alguém dizer: não vai dar, isso não é pra gente. Ah, mas eu sonho em fazer um intercâmbio. Não é para você. Talvez você tenha escutado isso, mas a realidade do reino dos céus é: primeiro existe provisão. Primeiro existia provisão. E se era assim, é assim novamente. Se era assim, Jesus restaurou. E é assim novamente. Se era assim, eu não tenho mais medo da falta. Eu não tenho mais medo de dar passos de fé. Porque eu sei que aquele que sustentou o primeiro homem continua nos sustentando. Às vezes a gente acha que a força do nosso braço vai ser suficiente. Nunca vai ser. E se aquilo que você tem hoje, com a força do teu braço, você acha que é o suficiente, é porque está faltando visão. Porque se nós estivermos felizes com a realidade que a gente está hoje, com o emprego que a gente tem hoje, com quanto a gente ganha hoje, com a vida que a gente leva hoje, é porque está faltando visão. Porque a gente não tem uma visão que é maior do que a gente. Porque se a nossa visão é: ah, cara, o que eu quero é viver numa casa boa, é poder comer na pizzaria. Qual é a pizzaria boa aqui? Só quero ir lá, quero treinar na melhor academia da cidade, quero fazer uma viagem. No Instagram às vezes aparece lá: meta da vida, uma viagem internacional por ano, casa própria, passar tudo no débito. Não se preocupar com milha, porque você tem condições. Isso é uma mentalidade mesquinha. É uma mentalidade de alguém que só está olhando para essa terra e se preocupa com essa terra. A nossa visão tem que ser uma visão que é maior do que a gente mesmo. A realidade do reino dos céus é uma realidade que vem para que a gente olhe, a gente escute: Senhor, o que o Senhor quer para Maceió nesse tempo? Senhor, o que o Senhor quer transformar nessa cidade? Quantos prédios o Senhor quer que eu construa? Quantas escolas cristãs o Senhor precisa que a gente faça aqui? Quantos centros de convenções a gente vai precisar aqui para que a gente faça eventos maiores? Senhor, quantos aviões eu preciso para que a gente possa fazer coisas importantes para o reino em vários estados? Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, o que o Senhor está pensando? Essa é a nossa mentalidade como filhos de Deus. Não é uma mentalidade de pagar conta. Se a nossa mentalidade for: paguei as contas, ufa, sobrou um pouquinho, aí o gás acaba, oh meu Deus. Essa é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade que o Senhor veio para confrontar. Então, na mentalidade na cultura que é a cultura do reino de Deus, não existe falta. E se você viu falta até hoje, eu declaro que nunca mais faltará. Enquanto houver fé, enquanto houver vasilha, o Senhor vai derramar.
Enquanto houver necessidade, a verdade é também que às vezes a gente quer viver o milagre do Senhor e a gente fala, Senhor, me deixa viver os teus milagres. Só que a gente não está disposto a precisar do milagre. Só vive milagre quem precisa. Eu nunca vi um milagre. Tá bom, você nunca se colocou numa posição de risco o suficiente para precisar ver o milagre. O milagre é para quem precisa. Vamos ver quem vai receber. Eu declaro para você situações onde você vai precisar do milagre. Amém. Esse é o nosso estilo de vida. Lembra, o Senhor nos fez para sermos fortes e corajosos. Salmos, capítulo 35, de 15 a 18 diz: os ídolos das nações são de prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem escutar, nem a respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que os deuses feitos por mãos humanas, eles não podem fazer nada, eles estão calados, eles não podem se mover. Só que ele está dizendo uma coisa: tornem-se como eles, aqueles que neles confiam. O Senhor nos dá duas opções: ou a gente serve ao nosso Deus, ou a gente serve ao dinheiro. Não dá para servir os dois, porque a palavra diz que se a gente servir um, a gente despreza o outro. A pergunta é: quem nós estamos desprezando? Se o dinheiro dita aquilo que a gente vai fazer, a gente está desprezando o Senhor, e o dinheiro é aquele que nós estamos honrando. E se o dinheiro é aquele que dita aquilo que a gente faz, o dinheiro se tornou um Deus. E a palavra está dizendo que tornem-se como os deuses feitos por mãos humanas, aqueles que neles confiam. O que a palavra está nos dizendo é: se nós confiamos em qualquer coisa que não seja o nosso próprio Deus, a gente vai ficar paralisado, a gente vai ficar calado, a gente vai ficar amordaçado. O Senhor não nos chamou para estarmos mudos, para estarmos paralisados. Eu já conheci diversas pessoas e o meu cuidado com a minha própria vida é: Senhor, não me deixa ficar paralisado, Senhor, não me deixa ficar calado, Senhor, não me deixa por algum momento perder a tração, perder o ritmo, porque também só existem duas direções: ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo, não existe neutro. No reino de Deus não existe, vou ficar parado um pouco aqui, vou ficar no stand-by, estou só na manutenção da fé. Você que joga bola, só vou tocar de lado hoje, não vou correr muito não, vou ficar tranquilo hoje. Reino de Deus não existe isso, ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Ou nós estamos desprezando aos deuses feitos por mãos humanas, ou nós estamos desprezando o nosso próprio Deus. Então o Senhor nos chamou para honrar somente ao nosso Deus, para confiar somente em nosso Deus. E o Senhor nos chamou para uma vida de risco. Por isso que o nosso terceiro e último ponto: chamados para sair do barco. Mateus 14, do 25 ao 29, diz o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Nesse processo todo em que a gente estava ouvindo de Deus: ei, vocês precisam sair de São Paulo, abandona tudo que vocês têm e agora vocês vão para Recife. Eu lembro que teve uma tarde que eu e a Gabi, eu já tinha pedido as contas do trabalho, a Gabi também, e faziam 10 anos que eu não ficava desempregado, eu não sabia o que era. Uma terça-feira eu estar em casa à tarde, é uma coisa assim, inconcebível, não cabe, não tem como. Terça-feira à tarde eu estou em casa, meu Deus, o que eu me tornei? E aí eu lembro que eu comecei a entrar em crise, porque quando a gente ouve o testemunho, parece que tudo é sempre lindo, parece que tudo é assim: nossa, uau, dei o passo de fé, eu saí, e de repente nós estamos aqui, e cara, é assim, você precisa também.
E aí eu lembro que esse dia eu estava em casa, a gente estava sentado no sofá, os dois com a Bíblia aberta, a gente com uma adoração na TV. E aí eu sozinho aqui comecei a falar, o que eu estou fazendo da minha vida? Se você nunca pensou em desistir, você está vivendo errado, tá bom? E eu pensando, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, eu estou saindo do emprego dos meus sonhos. Porque quando eu falei para os meus pais que eu estava saindo do emprego que eu estava, minha mãe me ligou. E ela falou, meu Deus, o que você está fazendo? É o sonho da nossa família. Nunca ninguém viveu algo tão especial e você está abrindo mão e não sei o que e tal. Eu falei, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora com todo amor. Eu não estou pedindo a sua opinião. Eu estou ouvindo a voz de Deus e eu estou obedecendo. E aí eu estava no meio disso, essa pressão e tal, eu tinha pedido as contas e eu ainda não tinha emprego em Recife, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia quanto eu ia ganhar, eu não sabia como eu ia sustentar a minha família. Eu tinha feito uma promessa para os meus sogros, eu falei, eu cuido da filha de vocês, ela nunca vai passar necessidade, ela nunca vai viver uma vida pior do que ela vivia na casa de vocês. Eu fiz essa promessa para eles, então eu estou lá no sofá pensando, e agora? Será que eu fiz a maior loucura da minha vida e eu vou ter que voltar pedindo de novo para eles me contratarem? Fiquei desesperado. E de repente, enquanto eu estou no sofá, de olhos fechados, eu abro o meu olho. E foi a primeira vez que eu tive uma visão aberta. E nesse dia, na hora que eu olhei para o chão, eu fiquei desesperado. Eu falei para ela, amor, eu estou vendo o mar. Amor, o mar está aqui, eu estou vendo o mar está aqui embaixo. E eu comecei a ver as ondas, eu comecei a ver o mar agitado. E o Senhor começou a me lembrar de orações que eu fazia, e eu falava, Senhor, se o Senhor está fazendo algo nessa terra, não me deixa de fora, Senhor, se és Tu, essa oração que eu fazia, se és Tu, me faz andar sobre as águas também. Se Pedro andou, me faz andar sobre as águas também, eu não aceito ficar no barco. Me faz andar sobre as águas, me faz viver uma vida de fé. Senhor, eu amo o Senhor, eu quero viver o que o Senhor tiver para mim. Não me deixe de fora do que o Senhor estiver fazendo nessa terra. E eu começo a olhar para aquele mar, e eu fico desesperado, e eu falo, o que está acontecendo, o que é isso? E o Senhor me lembrou, essa foi a tua oração. Agora, o seu estilo de vida é um estilo de vida de andar sobre as águas. E o Senhor falava comigo, Gustavo, se você parar de olhar para mim, você vai afundar. Nunca mais na tua vida você vai poder parar de olhar para mim, nunca mais. Não é para uma fase, não é para jovens do Vox, não é até você fazer 29 anos, é até a gente morrer. Não existe outro estilo de vida, a não ser um estilo de vida, de sair do barco. Enquanto a cultura dessa terra está dizendo, busque segurança, busque estabilidade, busque uma vida confortável. A cultura do reino dos céus está dizendo, busque fazer a minha vontade. Busque viver o sobrenatural, busque sair do barco. Então existe um convite para nós, existe um convite para você hoje. O evangelho não é tão fácil de digerir quanto algumas pessoas pregam. Vem que tua vida vai melhorar, vem que tudo que acontecia vai ficar mais tranquilo, vem que o Senhor te ama muito e agora você vai ser o lindo do papai. Não. Quando Jesus começa a falar que aquele que se alimenta dele deve viver por causa dele, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a abandonar e ir embora, e ele vira para os discípulos e fala, e vocês? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão me abandonar também? E aí Pedro, aquele mesmo que disse, se és tu, me faz isso sobre as águas, ele responde, ei, para onde? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida, para onde nós iremos? Então hoje eu creio que existe um convite do Senhor, e é um convite muito sério, é um convite para aqueles que nessa noite tomam uma decisão de viver uma vida, que é uma vida fora do barco. É um convite para viver uma vida, que é uma vida sem controle, você perde o controle. Sabe o rio de Ezequiel 47, onde as águas começam a subir, e as águas de repente só se passam a nado? É uma vida que não existe mais onde se segurar, não tem mais a borda. É uma vida de fé, é uma vida de risco, é uma vida fora do barco. Então hoje existe um convite da parte do Senhor, para que eu e você, a gente diga, Senhor,
eu aceito uma vida de fé, eu aceito sair do barco, eu aceito olhar para o mar agitado, eu aceito olhar para o Senhor, senão eu vou afundar, eu aceito isso. Então, se você hoje tem convicção, se você não tem convicção, não faça nada, não faça nada, porque isso vai custar tudo. Mas se você hoje diz: Senhor, eu não quero ficar de fora do que o Senhor estiver fazendo nessa terra, esse é o momento que você se levanta onde você está. E você que está de pé, se você não quer, não levanta. Eu não fico sem graça se você não levantar. E você não precisa ter vergonha de ficar sentado, porque isso vai custar tudo. Mas esse é o momento que você começa a afirmar ao Senhor e a dizer: Senhor, eu aceito esse compromisso. Esse é o seu momento com o Senhor, esse é um momento íntimo demais para que eu te chame para vir aqui para frente para orar por você, porque essa é uma decisão que vai mudar toda a tua existência daqui para frente. O dia de hoje está marcando a tua história, o dia de hoje está mudando a vida da tua família, o dia de hoje está mudando a vida dos teus filhos. Então feche os teus olhos e nesse momento você afirma o teu compromisso com o Senhor e você diz: Senhor, hoje eu saio do barco. Senhor, hoje eu escolho sair do barco. Senhor, hoje eu abro mão da segurança. Senhor, hoje nós abrimos mão da segurança. Hoje nós abrimos mão do barco. Hoje nós abrimos mão do solo que é estável e nós nos colocamos no mar. Nós nos colocamos no alto mar. Senhor, hoje nós dizemos: usa-nos aonde o Senhor quiser. Senhor, a nossa vida só vale a pena ser vivida se for vivida para o Senhor. Continua orando a Ele, continua se entregando a Ele. Se você quiser se prostrar no seu lugar, se prostra, mas faça alguma coisa. É a tua vida erguer seu exército e o teu espírito se levante em nós. Nascemos para essa hora. Em uma voz nos levantamos.
consciência daquilo que você se comprometeu com o Senhor essa noite. Nós nos apresentamos aqui na abertura do culto, no culto racional ao Senhor. E esse compromisso que você fez com o Senhor hoje também foi algo racional. Nós não somos pessoas que se movem pelo emocional, mas nós temos consciência dos compromissos que nós fazemos com o Senhor. E eu sinto que essa é uma noite onde o Senhor está quebrando alguns altares que estavam vazios, porque esses altares foram levantados para si mesmo. Eu sinto que algumas pessoas aqui estão tendo essa visão de Deus quebrando altares que estavam levantados, que você estava no governo. Mas essa é uma noite que o Senhor está te dando a oportunidade de deixar o altar ser erguido novamente para Ele. E a sua vida ser governada completamente por Ele. Ele tem no teu controle financeiro, emocional, profissional. E se você é essa pessoa que sente que Deus está destruindo esses altares hoje de forma racional, permita com que o Espírito continue fazendo esse trabalho aí no seu coração. Não interrompa aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Deixa Ele destruir aquilo que precisa ser destruído na sua mentalidade. Deixa Ele ofender o que Ele está ofendendo na sua mente nesse momento. Não existe nada mais importante agora do que aquilo que o Senhor está fazendo no seu coração. E glória a Deus que Ele está destruindo esses altares que estavam sendo levantados para si mesmo. É tempo de andar sobre as águas. É tempo de ver o sobrenatural se abrindo na sua vida. E muitas vezes nós mesmos travamos esse sobrenatural porque a gente está com medo. Mas essa é uma noite que eu sinto que o Senhor está quebrando o espírito de medo que estava sobre a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus sobre cada pessoa aqui, Senhor, que todo espírito de medo bata em retirada deste lugar. E nós declaramos um batismo de amor do Senhor, o perfeito amor lançando fora o medo, e pessoas andando sobre as águas e ganhando histórias com o Senhor, vivendo histórias com o Senhor. Se você puder agradecer o Senhor por aquilo que Ele ofendeu na sua mente hoje, comece a agradecer o Senhor. Comece a agradecer porque Ele abriu a sua mente e você não está saindo daqui o mesmo. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez nesse terceiro culto do Choque de Cultura. Muito obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor nos convidou mais uma vez para trazer um alinhamento na nossa vida. E nós sabemos que isso é a revelação do seu amor como um bom Pai para nós. Eu oro para que todos aqui, Senhor, venham provar nessa próxima semana dos passos práticos da obediência que eles tomaram hoje. E eu declaro novos hábitos nesse lugar. Eu declaro que nessa semana, essa próxima semana, eles venham dar passos que eles não estavam tendo coragem antes de dar. Eu declaro que nessa próxima semana portas vão se abrir, revelando a obediência que eles fizeram. Muito obrigada, Senhor Espírito Santo. Nós honramos a sua presença neste lugar. E nós te agradecemos porque o Senhor veio mais uma vez. O Senhor não precisa vir, mas o Senhor sempre vem. E o Senhor veio mais uma vez. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Vox. Amém? Amém. Continua processando aquilo que o Senhor fez na sua vida essa noite. Não leva de forma leviana, como se fosse mais um Vox, porque o Senhor nos impactou essa noite. O Senhor trouxe linguagem para coisas que muitos aqui, eu sinto que estavam nesse romper, mas não sabiam como sair. E eu sinto que hoje o Senhor trouxe linguagem para você, para o processo que você estava vivendo. E realmente existe algo poderoso que o Senhor vai continuar fazendo a partir disso. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui também acreditam que existem romperes que acontecem na nossa vida quando a gente está se conectando e conversando com nossos irmãos? Deus já falou muito comigo através de simples conexões, através do corpo de Cristo. E por isso agora nós vamos ter um momento de hangout, como Vox. Alguém aqui gosta de açaí? Muito bom, muito bom. E a gente vai ter esse momento de hangout, onde você vai poder investir financeiramente no Vox, comprando o seu açaí, mas também criando conexão com as pessoas. E por isso nós temos o tamanho M e o tamanho G do açaí, tá bom? Então você vai ver ali que as meninas vão estar reunidas ali fora. Você vai poder formar a fila na lateral aqui para você poder fazer o pagamento e ir diretamente pro Ohana para você pegar o seu açaí.
E nós também temos aqui na frente, se você é um visitante e não sabe por que essas pessoas estão aqui, é a nossa equipe de ministração. São pessoas que estão aqui para orar por você. Se você sente que existe algo que o Senhor ainda não concluiu essa noite e você precisa de uma oração, você pode vir aqui que eles vão orar por você. E lá atrás depois tem a galera do Welcome Center, como o Vini falou, que eles têm um brinde para você que é visitante. Eles também querem orar por você, também querem entregar uma palavra da parte do Senhor para você. Amém? E se você também é da casa e você sabe que amanhã nós temos culto, vira para a pessoa do seu lado e fala: eu te vejo aqui amanhã. E vira para outra pessoa e fala: eu te vejo aqui amanhã. Ou às 4 ou às 7. Amém? Porque Deus sempre tem mais. Sempre tem mais, Vox. E nós não somos aqueles que se saciam com facilidade. Nós sempre temos mais fome. Então, que você vá em paz, que você tenha esse momento no hangout, tome seu açaí e nós nos vemos amanhã para mais de Deus. Amém? O culto está encerrado.